Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 18. Vamos ler junto. Pois, o que diz aí? Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela canção. É isso? Pela música. Ele nos gerou pela emoção. Não é isso? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha o poder da palavra. O que gera uma pessoa para Deus, o que faz uma pessoa nascer de Deus é não ouvi. É a palavra. É a palavra. Como é que funciona a vida cristã, a vida da fé? A primeira coisa que acontece é a libertação. Os demônios são arrancados de você. O seu passado fica para trás. Então, uma vez liberto, você tem a capacidade de decidir se converter do seu mau caminho. Amém? Então, você estava andando contra Deus, você passa a andar a favor dele, você se converte. Depois da conversão, que é marcada pelo batismo nas águas, a pessoa que se converte, a atitude que ela toma em seguida é de se batizar. É sepultar a velha criatura, porque ela agora se converteu. Em seguida tem que acontecer isso, o encontro com Deus que faz gerar uma nova criatura, que é um novo nascimento. Está dando para entender sim ou não? Então é libertação, conversão e encontro com Deus, onde há um novo nascimento. Aí você está pronto para receber o Espírito Santo. E a pessoa só nasce de Deus mediante a palavra. Quantas palavras você já ouviu na igreja? Muitas. Eu cheguei na igreja novo e durante 2 anos eu fiquei dentro da igreja ouvindo a palavra. Eu ouvia várias palavras, várias reuniões, várias mensagens que eu gostava, fazia bem, eu orava, tinha reunião que eu chorava, tinha palavra que mexia mais comigo do que outra palavra, às vezes eu ajudava em um grupo ou em outro, eu gostava muito de estar na igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Deus, eu ainda era o mesmo. Está dando para entender sim ou não? Se eu morresse naquela situação, eu ia para o inferno, mesmo estando aonde? Mesmo estando na igreja, mesmo participando da reunião, mesmo gostando de tudo, mas ainda assim, eu não estava salvo, eu não havia abandonado o velho ser, eu ainda fazia coisas erradas, mas na minha cabeça, porque eu não era uma má pessoa, e porque eu frequentava a igreja, estava tudo bem, estava tudo certo. Mas eu ainda não havia sido gerado por Deus. Está dando para entender sim ou não? Mas teve uma palavra, e eu lembro dessa palavra. Teve uma palavra que mexeu comigo. Teve uma palavra que fez eu tomar uma atitude diferente. Teve uma palavra que fez a ficha cair. Sabe quando a ficha cai? Sabe? Os mais novos não sabem, né? Já viu um orelhão? Está em extinção, mas ainda existe em alguns lugares. Você colocava a ficha, né, assim, e a ficha tinha que cair, tinha que fazer aquele barulhinho para você poder completar a ligação. É ou não é? Sim ou não? A ficha caiu quando eu ouvi uma determinada palavra. Eu lembro como se fosse hoje. Foi numa vigília lá no Brás. Quem fazia essa vigília era o bispo Sidney Marques. Quem lembra do bispo Sidney? Lembra? E eu lembro que ele pregava sobre a parábola das 10 virgens. Eu lembro, é muito nítido aqui. Eu estava sentado na reunião e ele começou a pregar. Que tinha 5 virgens, as 10 eram virgens. As 10 estavam aonde? Na igreja. Mas tinham 5
que eram prudentes, que estavam preocupadas com o céu, com o Espírito Santo. Mas tinha 5 que, embora estivessem na igreja, não estavam nem aí para Deus. Eu era essa virgem nécia. Eu era esse. Naquela pregação eu me vi. Aquela palavra entrou em mim. Na hora que o bispo estava pregando, parecia que não tinha mais ninguém, só tinha eu. Rapaz, eu me senti envergonhado, eu me senti mal. Falei, olha quem eu sou. Eu sou esse aí. Eu sou essa pessoa que não valoriza a Deus. Que estou na igreja, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, mas eu não estou colocando Deus no lugar que Ele tem que estar. Sabe quando os seus olhos se abrem? Sabe quando você está procurando a caneta que está atrás da orelha? Já aconteceu com você? De você ficar segurando, vem cá, cadê o envelope? Alguém viu o envelope? Sabe quando você acorda por uma coisa que já estava na sua frente? Quem já passou por isso? Mas caiu a venda dos meus olhos e eu fiquei triste. Eu não fiquei triste com o bispo, eu não fiquei triste com os outros, eu fiquei triste comigo. 2 anos dentro da igreja, só que a ficha não tinha caído. Naquele dia, eu falei, hoje eu tomo jeito, hoje eu tomo vergonha. Hoje muita coisa vai mudar. Porque na parábola, a Bíblia diz, desculpa das costas, que a porta iria se fechar. Que a porta ia fechar. Está aqui aberta, e aí ia fechar. Quem passou para o outro lado, passou. Quem ficou do lado de fora, não ia poder entrar. E eu me imaginei do lado de fora, batendo na porta. Senhor, abre para mim. É o Cucato, Senhor. Senhor, não me deixa aqui fora, não. Eu quero entrar. Por favor. Eu fui na igreja. Eu estava lá. Se eu tivesse mais um dia de chance, se eu tivesse só mais uma oportunidade, pelo amor do teu nome, abre a porta. Mas lá está escrito que a porta não vai abrir. Que quem ficar para o lado de fora, vai ficar. E lá haverá choro. Nunca mais eu esqueci essa palavra. E eu falei comigo, eu não quero ficar do lado de fora. Eu não posso ficar do lado de fora. Tempo de igreja não vai me salvar. Trabalho social não vai me salvar. Eu preciso mudar. E aquela palavra me mudou. Amém? Aí o bispo falou, eu estava doido para o bispo chamar na frente. E quando ele chamou, eu fui um dos primeiros. Eu queria mudar. Amém? O que fez eu mudar? Não ouvi. A palavra. Eu havia entendido o que Jesus tinha feito por mim. O preço que Ele pagou por mim. E que o preço que eu ia pagar era pequeno. É a minha salvação. Eu escolhi chorar naquele dia para não chorar na eternidade. É melhor você chorar hoje, viu? Olhe para mim. É melhor você chorar hoje e falar, Deus me perdoa. É melhor você se humilhar hoje do que chorar a eternidade. Ou não é? Sim ou não? Essa palavra mexeu comigo. E eu quis mudar. Joel 2:12. Ainda assim, quando? Amanhã de manhã. Ainda assim, semana que vem. Ainda assim, quando? Agora mesmo. Pessoal, não é amanhã. É quando? É agora.
Diz o Senhor: convertei-vos a mim de quê? De todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele está falando para você se converter quando? Agora. As coisas com Deus, pessoal, não podem demorar. Tem gente que diz assim: uma hora eu caso, porque está morando junto, sabe que está errado. Tudo bem, Jesus falou: vinde como estáis, mas não é para permanecer no erro até Ele voltar, né? Uma hora eu caso, uma hora eu me acerto, uma hora eu me torno dizimista, uma hora eu termino com a amante, uma hora eu tomo jeito, uma hora eu me batizo, uma hora. Pode não ter essa hora. Cuidado, você que acha que você tem o tempo na mão, você não tem. Nós não temos o tempo na nossa mão. A gente não sabe a hora que vai morrer, ou sabe? A gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, ou sabe? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Semana passada o pastor estava no enterro de uma moça aqui da igreja, que está salva. Amanhã pode ser o seu enterro, pode ser o meu, a gente não sabe. Pessoal, é a eternidade. Se tem uma coisa que me dá temor, se tem uma coisa que eu temo, é com o futuro da alma.